Oi, Doc, quem fala é o Will, e nessa aula a gente vai estudar sobre os anticorpos e ver a base sobre os antígenos. Essa é a segunda aula de introdução ao sistema imune adaptativo, então bora lá. Mas antes de começar a aula, Doc, dá uma pausada no vídeo e tenta resolver essa questão que está perguntando algumas coisas sobre a formação, sobre a estrutura do anticorpo. Então bora falar da estrutura do anticorpo. Todo anticorpo ele tem um formato em Y, então ele tem ao todo 3 braços, um braço principal e outros 2 braços que se ligam aos antígenos. Percebam que toda parte dos braços, todos os 3, tem ao todo 2 fitas. Então tem 2 que ficam bem centrais, bem grandes, e 2 bem pequenas que ficam bem periféricas, só nas pontinhas. Essas 2 centrais se chamam de cadeias pesadas, porque elas são maiores, então elas são naturalmente mais pesadas. As 2 do lado, as 2 periféricas, são cadeias leves, justamente porque elas são pequenas e elas são leves. Essa região aqui, desses braços superiores, elas se ligam ao antígeno. Então são chamados de regiões ligadoras ao antígenos. Essa região aqui, é uma região que ela vai se ligar a quem ela tiver que se ligar para cumprir a função. Então vai se ligar a um macrófago, a um célula NK, a célula que ele tiver que se ligar. Essa região ela vai ter que se ligar ao antígeno. Então lembra que a gente falou lá na aula passada, o antígeno ele pode ser de qualquer espécie, de qualquer gênero, de qualquer reino, e ele pode ser uma proteína, um açúcar, um DNA, qualquer coisa. Então o antígeno ele é muito diversificado. Para eu poder me ligar a esse antígeno, eu vou ter que produzir uma região que ela é extremamente diversificada. É uma região que vai ter que ser extremamente ampla para que ele reconheça algum antígeno em específico. Então eu vou ter que produzir só um tipo de antígeno de uma região dessa para reconhecer proteína, e é uma proteína com sequência de aminoácido bem específico. Eu vou ter que produzir uma outra proteína, um outro anticorpo com outra região dessa para reconhecer lipídio, outro anticorpo com uma outra região dessa para reconhecer DNA. Então percebam que cada uma dessas regiões, cada uma delas vai servir para reconhecer um único antígeno. Por isso que essa região ela é chamada de região hipervariável. Então, as pontas, as extremidades aqui de cima, são chamadas de regiões hipervariáveis. Todo o restante, toda essa parte de baixo, não. Todas elas são chamadas de regiões constantes. Então, todo anticorpo ele vai ter a região variável e a região constante. A região variável serve para reconhecer o antígeno. A região constante, ela serve para dar a função ao anticorpo. Então, por exemplo, essa região constante ela vai se ligar ao macrófago e vai induzir o macrófago a fagocitar e comer aquela bactéria. Então, essa função aqui dessa região constante foi uma função de opsonização. Se ela fosse para reconhecer uma célula NK, seria uma função de citotoxicidade celular devido a anticorpo. Então, a função ela é determinada por essa região que ela é constante, ela não muda. Todos os anticorpos IgG têm a mesma região constante, todo anticorpo IgA tem essa região constante, e quem determina esse isótipo de anticorpo é essa região constante. É uma pequena diferença nessa região que vai falar que tipo de anticorpo ele é. Então, por exemplo, percebam que cada uma dessas voltinhas a gente chama de domínio imunoglobulina. Cada um desses domínios imunoglobulinas formam essa porção constante. Então, esse anticorpo específico tem 3 regiões de imunoglobulina na região constante e uma imunoglobulina na região variável. Toda região variável vai ter só uma voltinha, mas a constante ela pode variar, e é por isso que vai ter anticorpos diferentes. Percebam que a região variável ela é obrigatoriamente 2 por anticorpo e região constante é somente uma. Temos a cadeia pesada, a cadeia leve, e temos sempre uma dobradiça entre a região aqui, a porção que vai se ligar a um antígeno e a porção que vai se ligar à função efetora do anticorpo. Essa região aqui, ela é chamada de região FAB. O F significa fragmento, então essa porção aqui. A B significa ligador de antígeno, só que em inglês. Então, FAB, fragmento de ligação ao antígeno. Essa região que vai se ligar ao antígeno. FC é o fragmento cristalizável. É
é só um nome que se chama para essa parte que ela é constante. Então, FAB é a região que vai se ligar ao antígeno e FC, fragmento cristalizável, que significa essa região que ela é constante. E a estrutura do anticorpo, ela é extremamente maleável. Ela pode se dobrar bastante nessa região que a gente chama de dobradiça. Por isso que ela serve. Ela serve justamente para poder reconhecer dois antígenos que estejam muito perto, então ele vai se dobrar para frente, ou dois antígenos que estejam muito longe. Ele vai se dobrar abrindo a estrutura. E além disso, eu posso ter esse anticorpo livre ou preso a uma célula. O anticorpo livre, vamos rever quais são as suas porções. Essa porção aqui, ó, mais externa, é a região variável. Então, é a região V. Esse rosinha é a porção que ela é constante, que dá a função efetora para o anticorpo. A porção azulzinha, aqui, um azul, a água, é a região C, a região que ela é constante da cadeia pesada. A região V é a região constante, a região verde, perdão, é a região constante da cadeia leve. E essa é uma estrutura de um anticorpo que está secretado. Esse anticorpo ele não está preso à célula, ele foi secretado. Mas o anticorpo ele também pode estar preso à célula. Ele vai ter duas regiões a mais. A região que é de ligação à membrana plasmática, é uma região hidrofóbica, e a região que vai estar dentro da célula, que vai liberar as funções para dentro da célula. Esse anticorpo que ele está preso na célula, ele funciona como um receptor de linfócito B. Todo anticorpo preso em uma célula, ele é um receptor de linfócito B, certo? Então, isso é algo que tem que lembrar. Se ele foi secretado, ele é um anticorpo livre. Se ele está preso à célula, ele é chamado de receptor de linfócito B. E o que são os isótipos do anticorpo? Isótipos do anticorpo são diferenças na cadeia constante. Então, ao todo, eu vou ter 5 diferenças básicas na cadeia constante. Essas diferenças na cadeia constante, que é essa cadeia interna aqui e azul aqui, ó, essa porção aqui, ó, ela vai ser de voltinhas que ele vai dar, em geral. Então, geralmente é esse número de voltinhas que vai ter. Cada voltinha foi feita por um palito. Então, cada voltinha é um palito. O IgG, a região constante da cadeia pesada, tem 3 palitos, tem 3 voltas. Esse tipo de região constante é chamado de estrutura gama, imunoglobulina gama. E por isso que ele é chamado de IgG. Ele é feito pela imunoglobulina gama, logo ele é a imunoglobulina G. Ela é a principal, a que tem maior função e a que é a mais potente de todos os anticorpos. Ele faz função de opsonização, de ativação do sistema complemento, de função de citotoxicidade celular dependente de anticorpo e de imunidade fetal e do leite materno. Então ele vai tanto ser passado para o feto, quanto ele vai estar presente no leite materno também. O segundo anticorpo, que é o mais falado, é o do tipo IgM. E perceba que a diferença é nessa cadeia aqui, ó. A cadeia constante, pesada, ela tem 4 imunoglobulinas. O IgG tem 3, o IgM tem 4. É que faz essa cadeia ser chamada de cadeia Mi. Então, a Mi, ela vai que dar esse nome de imunoglobulina M. Mi, em grego, começa com M, por isso que IgM. Tem a principal função de receptor de linfócito B virgem e de ativação do sistema complemento. O IgD, ele tem uma diferença, que é a estrutura aqui, ó, ela é diferente, ela também tem 3 domínios imunoglobulinas, mas é um pouquinho diferente as ligações, e ela tem uma cadeia chamada de cadeia delta, por isso IgD. A IgD, ela é responsável só pelo receptor de linfócito B virgem, tá bom? Tem outras funções, ele também é secretado, mas ainda não se tem estudos que comprovem especificamente qual que é a função do IgD. O que se sabe é que ele é receptor de linfócito B virgem junto com IgM. Todo linfócito B virgem vai ter IgM e IgD simultaneamente. O IgA também tem 3 domínios imunglobulinas, mas eles são diferentes do IgD e IgG. E ele tem IgA por ter cadeia do tipo alfa. O IgA é responsável tanto pela mucosa da mãe quanto da criança, porque ela passa pelo leite materno para a mucosa da criança também.
E, por fim, temos o IgE, que é análogo ao IgM, só que a cadeia é diferente. Ela vai ser chamada de cadeia epsilon, por isso que ele é chamado de IgE. E a função é a combate a parasitas e a alérgenos, por isso que ele é muito comum nos processos alérgicos. Os isótipos de anticorpo não se diferenciam somente na sua estrutura primária, mas dois deles formam estruturas mais complexas também, que é o IgM e o IgA. O IgM, quando presente no sangue e somente no sangue, ele tem um formato de pentamérico, um formato pentamérico. 5 anticorpos do tipo IgM vão se ligar pela proteína J e formar esse pentâmero aqui. Já o anticorpo IgA, somente nas mucosas, tem um formato dimérico. Ele vai se ligar pela proteína J, dois anticorpos de anticorpo IgA. Então, essa é uma diferença. O IgM fica pentamérico somente no sangue, o IgA fica dimérico somente na mucosa. E, por fim, eu não tenho só isótipo da cadeia pesada, eu também tenho isótipo da cadeia leve. Os isótipos da cadeia leve são somente dois. Eu chamo de isótipo kappa e isótipo lambda. O isótipo kappa e lambda, eles não têm diferença funcional. Então a gente não classifica um anticorpo do tipo kappa ou um anticorpo do tipo lambda, mas o que é importante saber aqui. O anticorpo, ele é somente kappa ou ele é somente lambda. Então os dois leves são kappa ou os dois leves são lambda. E se eu somar todos os meus anticorpos no meu corpo inteiro, eu tenho uma proporção mais ou menos de 60 kappa para 40 lambda. Então tem essa proporção de 60% ser do tipo kappa, 40% ser do tipo lambda. Mas Will, se ele não tem função, se ele é igual e ele não importa para a gente, por que eu preciso saber sobre isótipo kappa, isótipo lambda? Por um motivo. Não pela sua função, mas vamos supor que eu peguei um indivíduo e eu fiz lá um processo para quantificar os anticorpos deles. E eu identifiquei que 90% é do tipo kappa e 10% é do tipo lambda. Ou pior, eu identifiquei que 99% é do tipo kappa e 1% é do tipo lambda. Isso significa que eu tive um descontrole de um tipo de linfócito apenas. Por quê? Esse um linfócito apenas sofreu uma expansão clonal e deu a origem à maior parte dos anticorpos serem somente de um tipo. Somente do tipo kappa ou somente do tipo lambda. Então, os anticorpos, saber sobre a cadeia leve não importa de um modo funcional, mas me importa para eu saber sobre o diagnóstico do tipo de linfoma de células B. Eu tenho linfoma de células B de cadeia kappa ou de cadeia lambda. Se eu tenho um paciente que eu estou em dúvida, eu estou rastreando para linfoma e ele vier com uma grande alteração de proporção kappa para lambda, levanta muito a bola para ser um linfoma de células B. Mas eles não têm diferenças funcionais conhecidas até então. Então agora bora estudar sobre os antígenos. Os antígenos biológicos são todas e qualquer estrutura que é reconhecida pelo sistema imune. Ou seja, é tudo aquilo que é reconhecido por um receptor ou tudo que é reconhecido por um anticorpo. Tudo que é reconhecido por um anticorpo pode ser literalmente tudo. Peptídeo, glicose, gordura, o que for. Receptor, eu vou ter uma grande diferença entre receptor inato e receptor adaptativo. Por quê? O receptor inato, ele reconhece antígenos através do PRR, que a gente falou lá na aula de sistema imune inato. Se você não lembra o que é, só voltar lá para dar uma boa revisada nesse conteúdo. É basicamente o receptor que reconhece padrão. Eu vou reconhecer uma estrutura que é comum só em bactérias, uma estrutura que é comum só em fungos, uma estrutura só comum em vírus, para eu reconhecer que é uma bactéria, um fungo ou um vírus. Certo? Esse receptor inato, ele é diferente do receptor adaptativo. O receptor adaptativo, ele precisa reconhecer alguma estrutura que é extremamente variável. Cada antígeno de cada espécie, de cada gênero, de cada reino vai ser diferente de qualquer outra espécie, qualquer outro ser. Então, cada indivíduo vai ter um antígeno próprio. E é por isso que os antígenos, os receptores adaptativos, eles têm que ser hipervariáveis, que a gente chama.
A sua ligação ao antígeno ela tem que ser extremamente variável para ela poder se conectar a esse antígeno. Então, um receptor adaptativo, ele tem a função de ser hipervariável, assim como o anticorpo também tem que ser hipervariável na sua região variável. Então, o antígeno ele pode ser reconhecido ou a um anticorpo ou a um linfócito. Esse linfócito pode ser tanto linfócito T ou linfócito B. Lembrando que isso aqui, antígeno biológico, eu estou me referindo à imunidade adaptativa. Tem também a imunidade inata, que é o PRR com os pumps e dumps. Isso não importa, a gente já viu e estudou como é que faz. Vamos estudar agora a adaptativa. Esse receptor de linfócito ele pode ser de dois tipos, como eu falei anteriormente. Linfócito T ou linfócito B. Os do linfócito T e do linfócito B, eles são primordialmente diferentes. Qual que é a diferença primordial que nunca pode ser confundida? Linfócito T clássico, que a gente chama de alfa-beta, o linfócito T clássico, ele reconhece somente peptídeos. Ou seja, só aquilo que é derivado de aminoácidos, só o que é proteico, nada mais. Linfócito B de bola, ele tem anticorpo na sua membrana plasmática. E anticorpo ele pode reconhecer qualquer coisa. Então, o receptor de linfócito T clássico, o receptor de linfócito T alfa-beta, ele só reconhece proteínas. Receptor de linfócito B ou receptor de linfócito T diferencial, que é o gama-delta, linfócito T do tipo gama-delta, esse pode reconhecer qualquer um dos outros tipos também. Então, o gama-delta reconhece somente carboidrato, lipídio, ácido nucleico, hormônio ou whatever, e o anticorpo pode reconhecer qualquer tipo diferente. Mas o receptor de linfócito T, ele reconhece somente peptídeos. T alfa-beta, T clássico, ok? Isso não pode ser esquecido, é uma função primordial do linfócito T. E, através do reconhecimento desses antígenos, eu preciso obrigatoriamente gerar uma resposta imune. O antígeno, por essência, ele tem que gerar uma resposta imune. Não adianta só reconhecer essa substância. Eu preciso obrigatoriamente gerar uma resposta imune. Então, quais são os critérios para ser chamado de antígeno? Ser reconhecido por um anticorpo ou linfócito e gerar uma resposta imune. E esse antígeno que gera uma resposta imune tem um nome similar chamado de imunógeno. Para, de modo geral, aprender, antígeno e imógeno são sinônimos. Na pesquisa, não é tão sinônimo. Tem uma pequena diferença. Mas isso não importa. Porque a gente vai considerar que antígeno e imógeno significa a mesma coisa. E o que é realmente reconhecido num antígeno? Então vamos lá. A gente não vai reconhecer o antígeno inteiro. Se eu pegar uma proteína gigantesca, ela inteira é um antígeno. Mas eu não quero reconhecer ela inteira. Eu quero reconhecer uma parte dela, que é a parte realmente reconhecida. Isso eu tenho o nome de determinante antigênico. É aquela região em específico que é reconhecida pelo anticorpo ou pelo receptor. Então, por exemplo, aqui nessa proteína, tudo isso é um antígeno. Mas o determinante antigênico é somente essa estrutura que se liga à região variável do anticorpo. E perceba o seguinte detalhe. Essa porção que é reconhecida, ela não está linear. Ela é reconhecida com uma pequena porção ali da estrutura globular, uma estrutura de forma terciária ou quaternária dessa proteína. O que isso significa? Isso significa que, se eu desnaturar essa proteína, eu não consigo mais reconhecer esse antígeno. Então, alguns determinantes antigênicos têm característica especial, e esse é chamado de determinante conformacional. Se eu desnaturar essa proteína, eu não consigo mais reconhecer ela. Eu até posso reconhecer ela, mas vai ser um antígeno diferente. Não é o mesmo antígeno. Então, eu chamo esse determinante antigênico do tipo conformacional. Eu posso ter o determinante antigênico do tipo linear. Perceba que quando ele está na forma conformacional, eu consigo reconhecer ele. Mas outro antígeno não. Esse aqui dentro eu não reconheço. Então perceba que esse determinante antigênico, tanto o azul quanto o amarelo, ele é do tipo linear. Eu desaturando ou não, eu posso reconhecer ele. No entanto, nem todos
os determinantes lineares podem ser reconhecidos se não for desnaturado. Nesse caso, o azul poderia, o amarelo não. O amarelo só é reconhecido se for desnaturado. Por isso que, às vezes, a APC precisa processar o antígeno para poder apresentar para o linfócito. Ó, o azul está aqui, reconheceu um anticorpo, o amarelo está aqui, reconheceu por outro anticorpo. E, por fim, eu tenho chamado de determinante antigênico do tipo neoantigênico. O que significa isso? Quando eu vou reconhecer a proteína, ela não tem um antígeno que lhe é especificamente reconhecido. Como é que ele é reconhecido? Ele é reconhecido se eu quebrar essa proteína. Quando eu quebro aqui, eu formei uma nova proteína. Uma nova aqui, formação. Essa nova formação, que precisar por um processo metabólico, ela é reconhecida. Então perceba que aqui ela precisou passar por uma reação química, chamada de proteólise, mas pode ser qualquer reação química. Qualquer determinante antigênico que passa por reação química é chamado de determinante antigênico do tipo neoantigênico. E ele é reconhecido exatamente da mesma forma, só que a diferença é que ele precisa passar pela reação química para ser reconhecido. Então, observem aqui que o determinante antigênico é somente uma porção de todo o antígeno. Eu vou precisar, às vezes, metabolizar esse antígeno, ou não, ao contrário. Se eu metabolizar, eu vou perder o seu reconhecimento, mas percebam essa função primordial do antígeno. E mais um detalhe. Determinante antigênico, ele tem um nome, um sinônimo chamado de epítopo. Então, às vezes, eu posso chamar de epítopo. Esse aqui, ó, é o epítopo, que se eu desnaturar não é mais reconhecido. Esse é o epítopo azul, que ele, naturado ou desnaturado, ele é reconhecido. O epítopo amarelo, naturado não é reconhecido, desnaturado ele é reconhecido. Ou aqui no caso em que reação química forma um epítopo diferente. Por que isso é extremamente importante de a gente saber? Porque o mesmo antígeno pode formar ligações diferentes com o anticorpo. Então, percebam essa proteína inteira aqui. Esse antígeno aqui, ó, que tem esse epítopo, ele talvez não é o epítopo mais forte de ligação com o anticorpo. Então, às vezes, o mesmo antígeno pode ter mais de um epítopo e esses epítopos podem ter forças de ligação diferentes. Isso vai ser importante lá na aula de sistema imune humoral. Mas o básico de determinante antigênico é isso. A região que é reconhecida pelo anticorpo ou pelo receptor é chamado de epítopo ou determinante antigênico. Isso que eu falei de força está dentro aqui do contexto que a gente chama de valência do determinante antigênico. O que é a valência? Nome feio pra caramba, mas algo bem simples. Aqui a gente tem uma membrana plasmática, uma bactéria, por exemplo, e aqui eu tenho vários antígenos expostos, certo? A valência significa o número de anticorpo que se pode ligar a mais de um antígeno. Se eu tenho um antígeno para um anticorpo, eu chamo de monovalência. Então, um antígeno para um anticorpo. Se eu tiver dois antígenos para um anticorpo, eu estou chamando aqui de bivalência. Dois antígenos para um anticorpo. Se eu tiver mais de dois antígenos para um único anticorpo, eu chamo de polivalência. Quem são os únicos anticorpos que podem ter polivalência? O IgM, porque ele pode ser pentamérico no sangue, ou o IgA, que é dimérico na mucosa. E além da valência, eu tenho também força de ligação. Força de ligação ele é chamado de afinidade/avidez. Tem uma pequena diferença e eu já vou explicar qual é. A avidez é a força de ligação de qualquer substância a outra. Então, eu tenho aqui meu braço esquerdo e meu braço direito. Quando eu ligar os dois, eu vou precisar fazer uma força para separar eles. Quanto mais força eu precisar fazer, maior é a avidez dessa ligação. Então, uma alta avidez é uma força que eu preciso de... É uma ligação que eu preciso de muita força para separar. Se eu tenho uma monovalência, naturalmente eu tenho uma valência baixa comparado a uma polivalência. Por quê? Porque uma mão esquerda pega uma direita, eu vou ter uma força. Agora, se eu tiver 10 mãos esquerda pegando a única direita, essa ligação vai ser muito mais forte. Muito mais forte. Então, de modo geral, quanto maior a valência, maior a avidez. No entanto, não é a única coisa que a gente se importa. A gente também se importa com afinidade. O que é afinidade? É o quanto essas duas peças se encaixam. Quanto maior a afinidade, maior a avidez. E o que é bom para afinidade? Ter uma boa ligação.
Então lembra lá nos aminoácidos que eles são formados por nucleotídeo? Eu tenho timina, citosina, adenosina, guanina. Então, o T liga com A, o G liga com C. Só. Pensa o seguinte, se eu tiver um antígeno que é T e eu tiver um anticorpo que ele é formado só por A, a ligação vai ser muito forte. Perfeito? Agora eu tenho um antígeno que ele é TC. E eu tenho um anticorpo que continua sendo só A e assim vai. Percebam que a ligação ela vai acontecer, mas ela vai ser mais fraca. Ela vai ser pela metade. Somente metade de um se ligou a inteiro do outro. Então, a afinidade ela vai depender do quão pareável é o anticorpo ou o receptor com o antígeno. E isso vai determinar a afinidade. Essa afinidade ela é muito importante porque a gente tem um processo de maturação de afinidade, que é um linfócito que ele vai ler tudo daquela proteína para eu pegar o que é o mais forte, que tem maior afinidade para combater aquele patógeno. Então, às vezes, um determinado antígeno ele pode ter vários epítopos e eu vou selecionar o epítopo que tem maior afinidade para fazer um sistema imune eficiente. Ok? Então, a afinidade, quanto maior, maior vai ser a força de ligação entre elas. E, por fim, eu tenho o que a gente chama de formação de imunocomplexo. O que é formação de imunocomplexo? É um agregado entre anticorpo e antígeno. Então, por exemplo, eu tenho a mesma quantidade de anticorpo para antígeno. E ele forma essa estrutura muito linda aqui, ó, que é um imunocomplexo de equivalência. Então, eu formo uma grande estrutura de intercalando antígeno com anticorpo, com antígeno com anticorpo, com antígeno com anticorpo. É como se cada um fosse pegando na mão do outro e fosse se ligando em uma única estrutura só. Por isso é chamado de imunocomplexo. É uma grande estrutura, um grande emaranhado de antígeno com anticorpo. Às vezes eu posso ter mais anticorpo que antígeno, aí assim acaba sobrando anticorpo, não forma um grande complexo, mas pode formar um grande ainda. Ou eu posso ter excesso de antígeno, que eu tenho tanto antígeno que os anticorpos acabam sobrando, faltando. Acabo tendo excesso de antígeno. Isso é importante, por exemplo, no teste de sífilis. Eu posso ter tanta positividade que não forma um número complexo e assim o teste é negativo. Então, às vezes isso pode acontecer. Eu ter tanto antígeno que ele não forma um número complexo grande, porque vai sobrar muito antígeno. Agora, bora responder a questão que a gente viu lá no início da aula. Os anticorpos ou imunoglobulinas são glicoproteínas produzidas por plasmócito de extrema importância para a resposta imune adaptativa. Sobre as imunoglobulinas, a alternativa correta. Elas são classificadas segundo suas cadeias leves: alfa, mi, gama, delta e epsilon. Cadeia pesada. Eu posso ter isótipo de cadeia leve? Posso. O isótipo kappa e o isótipo lambda. Mas eles não são classificados funcionalmente. Então, eu não tenho aqui o IgA, IgM, IgG, IgD e IgE. Então, essa classificação está errada. Suas cadeias leves são divididas em kappa ou lambda. Perfeito. Uma molécula do tipo IgE pode ser composta por uma cadeia leve epsilon e por duas cadeias pesadas lambda. Primeiro que lambda é leve, não é pesada. E outra, o IgE, qualquer anticorpo, ele precisa obrigatoriamente ter as duas cadeias leves iguais. Ou as duas são lambda ou as duas são kappa. Não pode ser misturado. As cadeias leves e pesadas se conectam por ponte de hidrogênio, não é por ponte de sulfeto, mas isso não importa tanto. Agora bora resolver os flashcards para consolidar esse conteúdo. Qual a função da região variável do anticorpo? A função da região variável do anticorpo é se ligar a antígenos. Então é de reconhecimento antigênico. Quais são as principais funções do anticorpo IgG? O principal e o mais falado do anticorpo: opsonização, ativação de complemento, citotoxicidade mediada por anticorpo e até imunidade neonatal, tanto para o feto quanto para o recém-nascido através do leite materno. Qual a diferença de antígeno e imógeno? De modo geral, nenhuma. Para explicação, nenhuma. Mas, basicamente, a diferença é que o antígeno ele é a parte que se liga ao anticorpo e o imunógeno é a parte que gera a resposta. Mas, como eu falei, para estudo não tem tanta diferença. É mais para pesquisa. E agora que a gente terminou, bora ver um resuminho da aula. O anticorpo ele é formado pela região variável e constante. A variável liga-se a antígenos e a constante que tem a função efetora. Vale lembrar que a região constante
da cadeia pesada pode ser dividido em diversos tipos. Cadeia pesada do tipo gama, mi, delta, epsilon e alfa. E cada um deles vai dar anticorpos diferentes. Se for gama, vai dar IgG, que faz basicamente tudo. Se for Mi, vai ser do tipo IgM, que é comum em receptor de linfócito B virgem e presente no sangue, na forma pentamérica. O IgD ele é responsável por receptor de linfócito B virgem e ele tem cadeia pesada do tipo delta. O IgA, cadeia pesada do tipo alfa, e ele é responsável principalmente por imunidade de mucosa e também presente no leite materno. E o IgE, que é a cadeia pesada do tipo epsilon, ele é responsável pelo combate a parasitas e também aos alérgenos. O antígeno ele é basicamente qualquer substância que pode ser ligada a um anticorpo ou a um receptor e assim gerar uma resposta imune. Lembrando que anticorpo pode ser absolutamente qualquer tipo de molécula, mas se for receptor de linfócito T clássico, receptor de linfócito T alfa-beta, tem que ser necessariamente um antígeno, um peptídeo, perdão. E imunocomplexo é uma grande cadeia formada de intercalações entre antígeno, anticorpo, antígeno, anticorpo, antígeno, anticorpo e por aí vai. E essas são as referências utilizadas na aula.